ao deputado Flavinho. Senhor presidente, nobres parlamentares, nossos convidados para essa audiência pública, me sinto profundamente honrado em participar dessa audiência pública como membro dessa comissão, por saber da importância da educação para o nosso país e muito mais, nesse caso específico de hoje, por saber da importância vital das entidades filantrópicas para o nosso Brasil, seja na área da saúde, educação ou assistência social. Eu sou um dos grandes defensores das entidades filantrópicas nessa casa. E posso dizer que se hoje não há a possibilidade, pelo menos até que se vote, porque até se votar, tudo é muito... esse Congresso tem passado por situações muito convulsivas. Mas o que nós temos por parte do relator é que as entidades filantrópicas não serão tocadas nesse momento no seu texto. E é graças também à minha intervenção junto a esse relator. Muitos trabalharam junto ao relator para que isso não acontecesse, mas posso dizer da minha ação efetiva com o deputado Arthur Maia para que isso não acontecesse. Inclusive ontem ele me parou no corredor e a gente tem já um relacionamento muito amistoso, e ele me dizia, e aí, consegui já seu voto para a reforma da Previdência? Eu falei, nobre deputado, o senhor sabe que eu não posso apoiar algo que vai lesar de forma tão grande o nosso país e o nosso povo. Ele me disse, mas se você quiser eu gravo um vídeo dizendo que você foi um dos grandes responsáveis para retirar do texto a questão das filantrópicas. Eu falei, o senhor não precisa fazer isso, porque eu sou muito transparente no meu mandato e todos sabem da minha atuação. Eu agradeço, não é, o apoiamento, mas infelizmente eu não posso me alinhar com relação à reforma da Previdência. Mas estou dizendo isso porque muitos deputados realmente fizeram esse movimento e os senhores que trabalham com as filantrópicas sabem disso. Então, a gente não precisa fazer demagogia nenhuma com isso. Mas não quero me ater ao debate ideológico de ser contra ou a favor da reforma da Previdência. Já votamos ontem, votei contra a reforma trabalhista. Desde dezembro, quando a proposta chegou aqui, eu já me posicionei contrário. O meu partido, há 2 dias atrás, se posicionou contrário à reforma. Eu me posicionei desde dezembro. Tenho muita transparência na minha atuação parlamentar e sou muito focado nas minhas bandeiras. Por exemplo, 87% das minhas emendas parlamentares estão em entidades filantrópicas. E na saúde, especificamente. 87% das minhas emendas parlamentares são colocadas em saúde e entidades filantrópicas, né? E principalmente entidades religiosas, que é o nicho onde eu atuo de forma mais efetiva, não é? Mas eu fiquei, na época, com a primeira discussão com o deputado Arthur Maia sobre essa questão, eu dizia para ele que se pede muita transparência das entidades filantrópicas, se pede, aliás, transparência das entidades filantrópicas, sendo que elas já são profundamente, tremendamente fiscalizadas. E nós não vemos isso, como já foi dito aqui, na questão da reforma da Previdência. Nós não sabemos, de fato, qual é o rombo. Não tem uma auditoria externa para dizer o que está acontecendo na Previdência, de fato. Eu concordo que tem problema, precisa ser feita uma reforma, mas essa proposta apresentada, ela vai ferir de morte uma série de setores do nosso país, especialmente aqueles que mais precisam. E volto a dizer, as filantrópicas, elas são vitais para o nosso Brasil, não fazem favor para o governo, não tem que beijar anel de nenhum deputado, de nenhum senador, de presidente, nem de governador, nem de prefeito. Ao contrário, o Estado brasileiro deveria agradecer de joelhos as entidades filantrópicas que ainda estão fazendo algo que preste nesse país e ajudando aqueles que mais precisam, os mais pobres. Então, não tem nenhum favor das filantrópicas com relação ao governo, não, e o governo não tá fazendo nenhum favor. E para encerrar, senhor presidente, eu queria somente trazer aqui uma matéria que saiu do economista Maílson da Nóbrega, fazendo uma crítica duríssima à CNBB e dizendo algo tremendamente triste, né, vindo de um homem que eu imagino, não conheço pessoalmente, mas imagino que seja alguém sensato, mas ele diz na sua matéria o seguinte: a pobreza diminui em todo o mundo, um trechinho só. Na Europa, no século XVIII, 90% da população era de pobres. Hoje, graças ao desenvolvimento, eles são menos de 10% dos europeus. A globalização permitiu que a ascensão da China e de outros países emergentes retirou da pobreza 1 bilhão de pessoas. O trabalho de assistência aos pobres tornou-se menos relevante, diz o senhor Maílson da Nóbrega. Não faltam credenciais à Igreja Católica para defender os pobres, mas ela se enganou nesse caso. Bom, eu não quero ser deselegante com um ex-ministro do nosso país, mas a Igreja Católica ela não começou a ajudar pobre, como ele diz aqui, no século XVIII. Isso é base da doutrina cristã desde Jesus Cristo e antes de Jesus Cristo, desde os profetas. Sempre a ajuda, o auxílio ao pobre
é próprio do cristianismo. Então, não se faz isso por questão ideológica e não se usa disso atacando, como está atacando a CNBB, dizendo que está se fazendo isso simplesmente como uma ação ideológica. Isso é fruto da ação caritativa de amor por parte daqueles que são cristãos. Então, eu queria registrar aqui o meu repúdio a essa fala insolente e totalmente descabida de um ex-ministro da República, uma entidade que, se não é a única, é uma das únicas ainda que tem respeito nesse país e se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, parabéns às filantrópicas e tem sempre o meu apoio nessa caminhada para ajudar aqueles que mais precisam no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.